Olá, pessoal! A aula de hoje é sobre o reino fungi. Os fungos, né? Eles são todos eucariontes, ou seja, eles têm a membrana nuclear ou carioteca que reveste o núcleo. São heterótrofos, ou seja, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. E eles podem ser unicelulares, como é o caso aqui das leveduras, ou multicelulares, quando eles tiverem mais de uma célula. Bom, a nutrição dos fungos. Então, eles são heterótrofos e utilizam inúmeras fontes orgânicas de alimento. Existem fungos que se alimentam da matéria orgânica viva, existem fungos que são parasitas, que causam doenças em plantas e nos animais, inclusive nos seres humanos, né? O caso da micose e das frieiras. Existem fungos que apodrecem as frutas e verduras. E existem fungos que são chamados de sapróbios, que fazem a decomposição da matéria orgânica morta, né? E aí eles utilizam, absorvem essas moléculas orgânicas simples, oriundas de cadáveres de plantas ou animais e atuam aí como decompositores. Então, a importância ecológica dos fungos. Essas espécies de fungos são imprescindíveis na natureza, pois auxiliam as bactérias heterotróficas na reciclagem dos elementos químicos que constituem a matéria orgânica. Então, é a decomposição, né? Eles fazem parte aí na cadeia alimentar como decompositores. Os fungos são classificados como zigomicetos, que é o caso aqui do bolor do pão, ou das frutas, né? É, Ascomicetos, que é o caso da penicilina, o fungo que produz a penicilina, ou também o das leveduras, são do grupo dos ascomicetos, né? Os basidiomicetos, que são esses fungos aqui também conhecidos como fungos de chapéu, e os deuteromicetos, que são esses conhecidos como orelhas de pau. Bom, os fungos eles possuem parede celular de quitina, que é um carboidrato, e a estrutura reprodutiva do fungo é através dos esporos. Os fungos podem se reproduzir assexuadamente ou sexuadamente também pela fusão dos esporos. Os fungos, eles produzem, o corpo dos fungos, ele é constituído de hifas, que são filamentos germinados pelos esporos. Então, eles não têm, assim, um tecido verdadeiro, né? O corpo é constituído de hifas. E o conjunto de hifas é chamado de micélio. O micélio é um conjunto de hifas que formam o corpo do fungo. E existe ainda o corpo de frutificação, que é uma estrutura aparente responsável pela produção de esporos. A digestão é extracelular com enzimas digestivas. E a reprodução, então, pode ser assexuada por brotamento, quando forma um brotinho aqui, por fragmentação, quando ele se divide e forma um outro, e por esporulação, quando ele produz esporos. Os líquens. Os líquens é uma associação mutualística, né, um mutualismo, é uma associação entre algas e fungos que só conseguem sobreviver, é um mutualismo obrigatório, né? E as micorrizas também é uma associação mutualística, porém entre fungos e plantas. A importância dos fungos. Os fungos, então, eles são decompositores, alguns são alimentícios, é o caso do cogumelo, por exemplo, o champignon e o shiitake. Outros fungos são utilizados na produção também de alimentos, como o pão, utilizados na fermentação em bebidas alcoólicas, né, na fabricação do vinho, da cerveja, e na fabricação também do pão, que são utilizadas as leveduras do gênero Saccharomyces cerevisiae, que também é chamada de fermento. Alguns fungos, né, também são utilizados na produção de medicamentos, produzem compostos capazes de matar bactérias, e a partir dessas substâncias são fabricados os antibióticos, como é o caso da penicilina, né, que nós já falamos, utilizada no combate a doenças infecciosas causadas pela bactéria do gênero Streptococcus. Então, a penicilina, né, o penicillium, é um gênero de fungos, o comum bolor do pão, que cresce em matéria orgânica. Alguns membros do gênero produzem a penicilina, então não são todos do grupo Penicillium. É uma molécula usada como antibiótico que mata ou impede o crescimento de certos tipos de bactérias. E aqui a gente tem o penicillium, né, um fungo que produz essa penicilina.
Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Mais dúvidas estou à disposição. Tchau, tchau.